Olá! O programa Saúde em Foco de hoje vai falar sobre um tema sensível a mulheres, sobretudo as mulheres que estão no período depois do parto até o primeiro aninho do bebê, logo depois lá num puerpério estendido, que a gente chama do puerpério emocional, que não tem uma data limite, né, para a gente considerar. E hoje, para a gente poder falar sobre esse tema, nós temos convidados que estão vivendo essa temática e também que são estudiosos da área. Aqui comigo hoje a gente tem a mestranda do mestrado em saúde materno-infantil, que está estudando exatamente essa área. Depois ela vai contar para nós o que ela está estudando. Muito obrigada, Betina, por estar hoje aqui com a gente. E também nós temos como convidado o Dr. Amaury Cantilino, que é um psiquiatra da Universidade de Pernambuco, que também tem pesquisado e trabalhado muito sobre esse tema, né, da neuropsiquiatria, nesse período do puerpério, da saúde da mulher. Então, nós agradecemos, né, a participação dele. Eu estive com ele na semana passada para trazer aqui para o programa algumas questões que a gente vai discutir hoje. E, além disso, nós também temos uma outra convidada que recentemente viveu esse período e trouxe o depoimento dela para nós. Então, vamos começar, né, conversando um pouco a respeito de, assim, ó, eu estive lá com o Dr. Amaury, né, de forma remota, porque ele, né, veio lá, estava lá na universidade, e a gente perguntou, assim, para ele quais são os principais transtornos que ocorrem nesse período da mulher, logo depois que ela tem o bebê, né, até o período mais ou menos de 1 ano após o bebê nascer. Então vamos escutar um pouquinho o que ele nos trouxe. Olha, o mais comum é aparecer o que a gente chama de blues puerperal, que na verdade não é um transtorno psíquico, porque ele não requer um tratamento específico, ele não requer um tratamento psicoterápico, nem um tratamento farmacológico. Mas ele ocorre em mais de 50% das mulheres, que é uma espécie de hipersensibilidade emocional, que ocorre sobretudo na primeira semana de pós-parto e começa a desaparecer ao longo da segunda semana. A mulher ela fica muito chorosa, ela fica mais triste do que habitualmente ela fica. O impacto das coisas sobre ela acaba sendo muito exacerbado, então se é uma coisa que deixaria ela irritada, ela fica muito irritada, se é algo que deixaria ansiosa, ela fica muito ansiosa, assim como se é algo que deixaria ela muito alegre, ou alegre, ela fica muito alegre. É como se tudo ficasse amplificado. Mas normalmente isso passa ao longo da segunda semana e não impacta no funcionamento dela e sobretudo no funcionamento como mãe, tá? A Tá, gente, esse é também chamado Baby Blues, né? Também e tem várias denominações, assim, e é bem frequente, né? super frequente. Tem com o nome Baby Blues, Maternity Blues, disforia puerperal, blues puerperal, tem com vários nomes. E aí, cerca de 13% das mulheres apresentam um quadro mais grave que a gente chama de depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, aí a gente já tem um quadro que vai se arrastando, eventualmente pode começar durante a gravidez, é tanto que os sistemas classificatórios mais recentes têm preferido chamar de depressão perinatal, porque muitas pessoas apresentam já sintomas durante a gravidez, e ele é caracterizado por sintomas muito parecidos com sintomas depressivos fora desse período do pós-parto, só que durante esse período é mais frequente que exista um componente ansioso mais proeminente. As mulheres ficam muito ansiosas. Também um sentimento de culpa, que é bem significativo, porque no momento que deveria ser um momento de júbilo, de alegria, ela está se sentindo mal, ela não está sentindo tanto amor pelo bebê quanto ela imaginava que fosse sentir, ela não está conseguindo curtir aquela situação e, sobretudo, não está conseguindo dar conta daquelas tarefas que ela acha que deveria estar conseguindo. Isso faz com que ela se sinta muito culpada. E algumas mulheres apresentam também o que a gente chama de pensamentos obsessivos, que são ideias que aparecem na cabeça, imagens, eventualmente, ou ímpetos que ela não gostaria de estar experimentando. Então, ela fica tentando afastar aqueles pensamentos, afastar aquelas imagens, mas elas ficam retornando à cabeça dela. Isso acontece em cerca de 40 a 60% das mulheres que estão com depressão pós-parto. E muitas vezes são pensamentos muito aflitivos, como, por exemplo, pensamentos de jogar o bebê no chão ou de esganar o bebê, que deixam a mulher ainda mais insegura em relação aos cuidados com o bebê, fazendo com que muitas delas até prefiram que o bebê fique sob cuidado de outras pessoas.
E um quadro mais grave ainda é o que a gente chama de psicose puerperal. Na psicose puerperal, a mulher tem um quadro muitas vezes meio confusional, então o pensamento fica mais desorganizado, o comportamento fica mais desorganizado, apresenta também delírios, esses delírios podem ter relação com o bebê, tá? Ou ideias de que o bebê é um Deus, ou ideias de que o bebê é um ser predestinado, tal, mas também ideias do contrário, assim, de que o bebê é um demônio, ou de que o bebê não é dela. Então, eventualmente, a gente até vê pacientes nas enfermarias de obstetrícia procurando onde é que está o bebê dela, porque acham que as pessoas estão enganando ela com aquele bebê que está lá no leito dela. Ou alguma ideia de que o bebê morreu, né? Embora o bebê esteja vivo. Então, são delírios que são relacionados com o bebê, na maior parte das vezes. E, além desses delírios, a mulher pode ter também um componente afetivo muito forte na psicose puerperal, onde ela pode ter uma elação do humor, uma expansão do humor, ou algumas mulheres terem quadros mistos ou depressivos. Tá? A psicose puerperal ocorre em cerca de 2 a cada 1.000 mulheres durante o pós-parto. É um quadro raro, mas ele é muito marcante em termos de gravidade. E ele aparece logo nos primeiros dias de pós-parto. Então, geralmente, nos 5 primeiros dias, os primeiros sintomas já começam a aparecer. E aí, se não for tratada, pode durar bastante tempo. Então, perceba que esses são os clássicos transtornos relacionados ao pós-parto. No entanto, a gente muitas vezes esquece de mencionar os transtornos ansiosos, que também, muito frequentemente, têm um pico durante o período de pós-parto ou são desencadeados durante esse período. Transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno do pânico, eventualmente também o transtorno obsessivo compulsivo pode começar durante esse período. Então, a gente tem que lembrar que esse período de final de gravidez e o pós-parto é um período de grande vulnerabilidade para o aparecimento dos transtornos mentais. Viu só, Betina, que importante, né? Ele fez um breve resumo, assim, um panorama desses transtornos. E a gente não está acostumado muito a ouvir assim sobre isso. Em geral, a gente diz, um bebê, que maravilha, né? A gente acaba não considerando ou ignorando, porque na verdade é muito frequente, pelo menos o baby blues, né? E acaba ignorando que existe esse lado e que a mulher precisa desse cuidado, né? Então, aí tu está te reconhecendo também no teu trabalho que tu está estudando, né? Nós temos agora um depoimento da advogada Gelli, que gentilmente cedeu para nós um depoimento sobre como é que foi essa experiência para ela no momento em que ela teve a bebê dela, né? Então vamos assistir agora juntas para a gente ilustrar um pouco esse tema. Oi, meu nome é Gelli, eu tenho uma filha de 2 anos que nasceu no auge da pandemia e partindo daí já dá para saber que eu não tive muita rede de apoio, então meu puerpério foi um pouquinho mais intenso do que eu imaginava. A gente nunca imagina que essa palavra tem um significado tão forte, né? Puerpério. Nossa, a gente nunca imagina pelo que a gente vai passar. A gente só consegue ter aquela visão romântica de que uma pessoa vai nascer de ti e é tudo maravilhoso, é tudo perfeito. E na verdade, quando um bebê nasce, todas as atenções vão 100%, né, pro bebê. Tanto as atenções do pai, dos avós, quanto da própria mãe, né? E a gente esquece completamente da gente, né? Eu tive depressão pós-parto e eu só descobri isso porque um médico me falou, o médico da minha filha me falou, né, que ele achava que eu estava com depressão pós-parto, que eu deveria procurar um profissional. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque na verdade a gente não se olha mais, a gente só quer cuidar daquele ser maravilhoso, daquela pessoinha maravilhosa que depende tanto de ti. E na verdade a gente não faz a mínima ideia do que está fazendo, a gente vai simplesmente, eu acho que é natural, é automático, a gente vai fazendo e eu acho que também é natural e também é automático a gente esquecer da gente, né? E os outros na volta também esquecer um pouco da gente, porque o neném tá chorando, porque tem que dar comida, porque tem que fazer rotar, porque tem que dar banho, porque tem que dormir,
né? Então, eu acho que isso é muito natural. Mas ter uma pessoa com quem tu possa conversar, ter uma rede de apoio, ter uma fonte confiável de informação é muito importante. Eu busquei em vários sites, assim, principalmente na dúvida de fórmula, de não fórmula, de fralda, de isso, daquilo, e cada um falava uma coisa, cada experiência de mãe era uma, né? Então falta um pouco desse apoio. Tu vê, é bem ilustrativo, né? Então a gente agradece também a contribuição, né, da Geli. E aí assim a gente fica se perguntando assim, será que é comum? Será que a mãe que eu conheço ali do lado está passando por um momento desses, né? E aí eu perguntei também pro Dr. Amaury se existe um perfil de mulher, se existe alguém com mais propensão a desenvolver esse tipo de transtorno psiquiátrico no puerpério. Vamos ver o que ele respondeu. Sim, aquelas mulheres que têm uma história familiar de transtornos psiquiátricos, tá? Sobretudo psiquiátricos no pós-parto. Então, aquela mulher que teve uma mãe que teve depressão pós-parto, ou que teve uma mãe que teve psicose puerperal, ou que teve uma mãe que abriu um quadro bipolar durante o pós-parto, elas têm uma chance maior. E também aquelas, obviamente, que já tinham algum histórico pessoal de transtornos psiquiátricos antes da gravidez, tá? E aí, dentre eles, eu vou destacar um que chama-se transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma situação que ocorre em cerca de 3 a 5% das mulheres, onde especificamente no período que antecede a menstruação, naquela semana que antecede, naquelas 2 semanas que antecedem a menstruação, ela fica com um quadro de humor tão exacerbado que chega a prejudicar de uma forma significativa a sua funcionalidade, seja do ponto de vista social, familiar ou ocupacional. Mulheres que têm transtorno disfórico pré-menstrual têm uma chance muito grande de terem algum transtorno durante o pós-parto também. E também aquelas mulheres que ao longo da gravidez vivenciaram situações estressantes, como por exemplo, né, a falta de suporte por parte do parceiro, a falta de suporte social, aquelas mulheres que tiveram gravidezes mais complicadas do ponto de vista médico, então mulheres que tiveram hemorragia durante a gravidez, que tiveram gravidez de alto risco, que tiveram hiperêmese gravídica, que são aqueles enjoos, aquelas náuseas que podem se prolongar ao longo da gravidez. E também aquelas que tiveram abortamento espontâneo em outras gravidezes, porque muitas vezes faz com que essa gravidez atual seja uma gravidez já mais estressante, com grande expectativa. Então, isso faz com que, ao longo da gravidez, ela já fique com um período mais estressante, e aí, quando chega a pancada hormonal que tem logo depois do parto, aí é a dupla que acaba levando ao aparecimento desses transtornos. A gente não pode esquecer também que durante o pós-parto, além do aspecto hormonal, ainda tem a privação de sono. E a gente sabe que privação de sono é um grande desencadeador de problemas psiquiátricos. Vamos ver. Então, e para essas mulheres, ele refere ali a importância da rede de apoio, né, também. E aí, então, queria que tu me contasse, Betina, a respeito desse tema. Tu está desenvolvendo tua dissertação, está desenvolvendo um produto. A respeito disso, conta para nós um pouquinho como é que é esse teu produto. O meu produto é um site que nós estamos desenvolvendo junto com o Laboratório de Tecnologias do Mestrado, né? É um site que tem o objetivo principal de atuar como uma rede de apoio. Dentro dele, a gente também, além de informações sobre esse período do puerpério até o primeiro ano pós o parto, nós teremos uma plataforma que as mulheres vão conseguir se comunicar entre elas, através de um login que elas vão fazer dentro do site, para elas conseguirem trocar experiências e se sentirem acolhidas, né? E nós conseguirmos ter o nosso objetivo, que é ser uma plataforma de rede de apoio no período do puerpério. Isso é muito bacana, tomara que dê certo e que fique muito bom, porque assim, olha, naqueles momentos de cólica que a gente está lá, né? Várias horas, né? A gente fica assim, meu Deus, eu tenho que saber o que mais eu posso fazer, né? E é muito bom quando a gente encontra a voz, encontra a eco, outra pessoa dizendo, eu passei por isso passou, né? Que não isso só sou eu, né? Não é só contigo. Isso. É muito tranquilizador, de fato. Então, assim, sucesso ao teu produto, que vai ser muito útil, de fato. Tu tinha me comentado antes que tu queria saber mais uma questão a respeito da fala do Amaury sobre a questão do impacto no bebê, né?
Eu conversei com ele sobre isso também e perguntei para ele, né, uma mãe que não é tratada, se ela não faz o tratamento adequado, qual o impacto que isso pode ter no bebê. Então vamos assistir agora. Pois é, esse é um dos maiores pontos que diferem a depressão durante esse período, ou os transtornos mentais durante esse período do pós-parto em relação a outros períodos de vida. Porque tem um impacto não só na mãe, na saúde da mãe e no contexto dela, mas vai ter um impacto também no filho, né? Então, o filho ele vai estar num momento de neurodesenvolvimento, num momento onde vai existir a formação de um vínculo com essa mãe, e esse vínculo ele tem efeitos neurobiológicos, tá? Então, os estudos de coorte, que são aqueles estudos que acompanham essas crianças ao longo dos anos pela frente, já tem estudos de coorte já na adolescência dessas pessoas, mostram que filhos de mulheres que tiveram depressão durante a gravidez ou durante o pós-parto acabam tendo mais dificuldade cognitiva, mais dificuldade afetiva, mais diagnósticos de transtornos externalizantes, como TDAH, por exemplo. Então, foi importante sua pergunta porque quando a gente vai tratar uma mulher durante a gravidez ou durante o pós-parto, não existe escolha livre de risco. Se a gente pensa que o bebê, a gente tem que pensar no bebê, tem que pensar na saúde da criança, a gente tem que pensar globalmente. Porque, por exemplo, o bebê, ele não está precisando de remédio, mas ele precisa de uma mãe que esteja em condições de cuidar dele. E muitas vezes, o que vai dar a condição dessa mãe criar o vínculo e ter os cuidados necessários para o adequado desenvolvimento e estímulos para que esse bebê se desenvolva, essa mãe muitas vezes vai precisar de um remédio, vai precisar de uma psicoterapia, vai precisar de um cuidado e suporte das pessoas que estão no entorno. Olha só. E aí, depois, no final, eu perguntei ainda, né, com toda essa contribuição que ele trouxe, assim, a respeito dessa área, eu perguntei assim, então, que mensagem final ele gostaria de deixar para as mulheres que estão assistindo o nosso programa de hoje. E queríamos, então, vamos rodar a mensagem final que ele deu para as mulheres que estão nos assistindo agora a respeito disso. Eu acho que, assim, é importante que toda mãe, ao longo da gravidez, tenha uma certa noção do que ocorre durante o pós-parto. Porque o que se vê nas novelas, o que se vê nos filmes é muito romântico, mas não é a realidade. A realidade é mais dura em termos de trabalho físico, né? Mais dura em termos de privação de sono, em termos de novos aprendizados, e que tudo chega muito de uma vez, tudo chega num contexto onde ela vai ter que se afastar do trabalho, ficar preocupada porque está afastada do trabalho, eventualmente com dificuldades financeiras, porque chegam filhos, chegam uma série de demandas também financeiras com esse filho, a dinâmica do casal vai mudar, então quanto mais ela conversa com outras mulheres, conversa com outras mães sobre o que é o pós-parto, mais ela vai ter condição de fazer um preparo prévio. E esse preparo pode ser, inclusive, um preparo operacional, porque não é natural que as mães fiquem sozinhas com seus filhos durante esse período. Elas precisam do apoio da comunidade, né? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele foi preparado para viver naquelas comunidades de 100, 150 pessoas, quando nós éramos caçadores-coletores. Então, os filhos eram cuidados pelas mães, mas também eram cuidados pelas outras pessoas que estavam no seu entorno. Depois a gente evoluiu, né, em termos de cidades, em termos de comunidades maiores, mas continuou havendo uma ajuda por parte da sogra, por parte da mãe dela, por parte da irmã, vizinhas e tudo mais, que ajudavam nesse cuidado. Hoje a gente vê muitas mulheres sozinhas, e isso não é natural, tá? Então, é importante que a mulher ela busque ajuda também, ajuda para o aspecto operacional dos cuidados com o filho dela. E essa ajuda pode vir do parceiro, e é importante a gente saber que um parceiro participativo, ele pode reduzir a chance da mulher ter depressão pós-parto. É muito interessante isso, mas tem estudo recente mostrando isso. É importante ela buscar, né, se a mãe se oferece para ficar na casa dela durante um tempo, aceita, porque é muito importante ter uma pessoa mais experiente ensinando ela como é que faz uma coisa, ou dividindo um pouco a carga de trabalho que ela tenha durante esse período. Olha aí, fica a dica, né, para as mulheres.
Betina, eu também queria ouvir a tua parte. Tu que já esteve entre, né, várias mulheres, que está desenvolvendo tua pesquisa nessa área, né, enfermeira, que dica você poderia deixar? Qual é a mensagem final para essas mães que estão assistindo o nosso programa agora? Bom, acho que rede de apoio, eu sou mãe, né, então rede de apoio é fundamental para esse período, né, a gente se sente acolhida, né, eu digo que a mãe da mãe, ela é muito importante na nossa vida, mas quando a gente não tem a mãe da mãe presente, a gente não consiga ter, a gente consiga procurar por plataformas digitais, né? O nosso site ele tem também esse objetivo de ser uma rede de apoio, ser uma rede de apoio acolhedora, uma amiga, uma irmã, uma vizinha, alguém que esteja ali naquele momento, né? Para que a gente consiga não dividir só as tarefas, mas também que a gente consiga se sentir acolhida, né? E que seja um desafio mais leve, que o trajeto consiga ser mais tranquilo e acolhedor durante o processo. Joia, muito obrigada, queria te agradecer, o nosso programa está acabando e a gente vai poder em outras oportunidades talvez continuar essa discussão, né, que o programa é curtinho. Então, muito obrigada, Betina, pela tua presença, também agradeço, né, as contribuições dos nossos outros convidados e o programa Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser assistir de novo, você pode acessar pelo nosso canal do YouTube da UFN TV. Obrigada, tchau, tchau.